começando mais um episódio do nosso podcast Geração Saúde. E eu tenho uma notícia muito importante para te dar. Para você que ainda não trocou o seu plano de saúde, você precisa entrar em contato com uma das melhores corretoras do Brasil, a CW Seguros. Eles conseguem fazer a redução de custo do seu plano e melhorar a qualidade ao mesmo tempo. Se você tem preocupação com carência, fica tranquilo, porque eles conseguem aproveitar a carência do seu plano anterior. Então, eu vou deixar o QR Code aqui na tela para você poder escanear e falar direto com um dos consultores e solicitar sua cotação. E hoje nós temos um convidado muito especial que eu particularmente tenho um apreço por ele, porque ele é meu professor 2 vezes, eu até comentei com ele aqui. É o professor Luiz Moreira. Além de professor, gente, ele também é farmacêutico bioquímico e nutricionista. E ele também é fundador do Instituto High Nutrition e ele vai até contar um pouquinho, tudo bem, professor? Tudo jóia, tudo bom. Obrigado pelo convite, viu? Uma honra estar aqui. Professor, conta pra gente como que aconteceu essa sua ideia de formar o High Nutrition? Na verdade, eu não... Olha só, a história é assim, ó. Eu sou hoje o coordenador, diretor do High Nutrition. Tá. O High Nutrition, ele foi criado pela Karina Ruiz com o Leonardo Carreira, dentro de um grupo de empresas que faz parte da Consulfarma, que é a maior consultoria farmacêutica do Brasil. Na Consulfarma, eu hoje sou coordenador do departamento técnico da Consulfarma. E atualmente eu sou sócio do Instituto High Nutrition. Eu, lá em 2000, vamos falar assim, 2008, 2009, mais ou menos, eu fui estagiei em uma farmácia de manipulação chamada Almaderma. E eu recebia, nessa farmácia de manipulação, todos os materiais que eram criados pela Consulfarma. Inclusive materiais que eram criados pela Karina Ruiz. Em 2014, 2015, eu fui convidado pela Karina a ingressar no time de professores do High Nutrition. Olha que legal. E aí tive um grande prazer de conhecer a Karina pessoalmente. Ela me deu um livro, autografou, fez uma dedicatória. E em 2016, com a saída dela do Instituto High Nutrition, eu fui convidado pelos outros sócios a assumir o Instituto, à frente do Instituto High Nutrition. E hoje eu sou o diretor do Instituto High Nutrition, coordenador do Instituto. Nossa, que legal. Eu participei 2 anos consecutivos. Agora esse ano, eu sei que vai acontecer em julho e eu Sim. já me programei para participar também, porque assim, eu vejo que tem muito conhecimento. É claro que a gente vai nesses eventos, você não é uma aula, né? Assim, um curso que você faz, mas você sai com tantos insights e curiosidades que você fala, meu Deus, eu preciso estudar. Meu conhecimento é raso, eu preciso estudar. Você vai, em primeira mão, descobrir como que vai ser o congresso desse ano. Tá. O congresso desse ano não tem aula com um tempo menor do que 50 minutos. Todas as aulas são de 50 minutos. E todas as aulas são basicamente com 2 profissionais. Porque é uma discussão de conduta. Então, eu selecionei os temas e escolhi os professores que casavam melhores com aqueles temas. Ai, que legal. Então, serão 2 professores realmente discutindo o que é importante no perfil daquele paciente, né? Porque eu quero que o aluno que esteja presente no High Nutrition, ele saia no outro dia falando assim, eu preciso aplicar isso. Nossa, eu aprendi isso com aquele professor sobre esse caso. Eu preciso começar a fazer isso na minha prática. Então, esse é o meu objetivo. O meu objetivo é que o aluno saia dali do congresso tendo a sua prática clínica modificada. Muito bom, porque hoje na área da saúde, né, professor, quem não se atualiza fica para trás. Exato. Sempre está saindo um artigo novo, uma conduta nova, às vezes um profissional que conduz ali o paciente de forma diferente, que tem um pouco mais de resultado. Se a gente não vai nesses eventos, então a gente fica para trás. E tem uma coisa que eu vejo, não sei se você já percebeu, mas é assim, ó. Eu conheço alguns professores, né, do nosso meio, que a gente fala que nós temos uma grande família científica, né? Eu, Luísa, professora Vanderly, professor Rodrigo, professor Kelvin,
a Nete, né, Rodolfo. A gente tem uma galera que faz parte desse meio, né? Professor Bruno Zilber. E aí a gente brinca entre nós que é assim, nós nos tornamos professores. Nós não éramos professores. E antes de ser professor, eu trabalhei 14 anos em hospital. Né? Eu trabalhei 9 anos dentro de laboratório de análises clínicas. E grande parte desses professores que eu estou te falando, eles foram para a clínica. Então, dar aula para nós era uma consequência daquilo que a gente fazia, e para nós era algo assim, cara, eu tenho que estar muito preparado. Porque isso não é o que está acontecendo hoje. Uhum. Hoje você vai para muitos eventos e você olha para professores, você fala assim, né? E o Instagram é igual para todo mundo, né? Então todo mundo conta aquela mesma historinha do Instagram, né? Não sei quantos mil pacientes, não sei, né? E aí, o mais interessante disso, Nath, que eu falo assim para todo mundo, cara, essas pessoas se vendem como especialistas e mandam inbox para nós pergunta do que fazer com o paciente. É difícil. Entendeu? E então, ser professor foi uma consequência do trabalho, né? Da necessidade, né? Isso. E o que é interessante para nós, e no High Nutrition eu emprego muito isso, todos os professores que estão, por exemplo, no congresso ou nas nossas pós-graduações, não são apenas professores. Eles atendem pacientes. Então, se você quiser conversar de paciente, porque eu vejo que dentro da nutrição, da medicina, né, da saúde personalizada, eu gosto de englobar, que é o mercado da saúde personalizada. Não é só ser professor. Não é só ensinar algo científico. Eu tenho que mostrar para você como você aplica isso. Sim. E ensinar como aplica, esse é o segredo. Tipo, o que eu faço na frente do paciente? Eu pego os exames laboratoriais e como que esses resultados aqui vão se tornar prescrição, vão se tornar conduta para o meu paciente, entendeu? Melhorar de vida ou sair daquele estado metabólico. Então, eu gosto muito de trabalhar com professores que tragam essa experiência. Eu faço sempre questão de escolher professores para nós estarmos próximos. Não é só a questão científica. A questão científica é importantíssima, mas ele também precisa trazer a bagagem clínica, sabe? E ter a experiência de resultado. Sim. Né? Porque eu posso falar, olha, tudo isso aqui é muito bom, mas eu nunca apliquei em ninguém, eu não sei como que as pessoas vão se comportar. Perfeito. Perfeito. Como que eu vou falar de algo? Como que eu vou falar assim, não, pode prescrever isso, faz essa associação, porque vai melhorar a dor. Mas como que você está afirmando que você vai melhorar a dor? Porque o artigo científico falou que vai melhorar a dor? Não, é porque eu já experimentei em 10 pacientes, 20 pacientes, e todos eles tiveram uma melhora da dor. E isso é só na frente do paciente. Isso vai além do artigo científico. E é só atendendo, né? E é só atendendo. Não tem jeito. Professor, hoje eu trouxe um tema muito legal para a gente discutir aqui, que é o envelhecimento com saúde. Perfeito. E aí eu quero discutir com você algo que as pessoas têm muita dúvida. Uma pessoa vai até um consultório, faz lá aquele exame lá de biopedância, e aí ela olha lá a idade metabólica dela e a idade real dela. Então, vamos supor, eu entro lá no seu consultório, faço uma biopedância e dá lá que a minha idade metabólica é 45 anos, mas na verdade eu tenho 30. O que acontece? Eu vejo que as pessoas saem até meio assustadas. Meu Deus, eu tô com 45 anos. Mas como que acontece isso, professor? Esse marcador existe. Esse marcador, ele leva em consideração a sua porcentagem de gordura corporal, a sua porcentagem de massa magra, porque isso está relacionado à sua taxa metabólica. O que determina a sua taxa metabólica, o seu gasto calórico diário, é quanto de massa muscular você tem. Perfeito? Certo. Bom, o que a gente espera de um indivíduo idoso? Que ele tenha menos massa muscular do que um indivíduo que é jovem, concorda? Sim. Então, se eu sei que sarcopenia é esperada no idoso, eu consigo fazer paralelos. Então, eu tenho uma pessoa de 30 anos, mas que tem uma massa magra equivalente de uma pessoa de 85 anos com gordura corporal, eu falo, a sua idade metabólica é 80 anos. Hoje, a gente tem outros relógios, tá? Isso a gente chama de relógio biológico.
Porque quando a gente fala de envelhecimento, existem 2 tipos de envelhecimento, que aí a gente já começou a nossa brincadeira. Existe um envelhecimento que é cronológico, que é um envelhecimento a partir da data que você nasceu. Certo. É o envelhecimento de olhar no relógio. Perfeito? E existe um envelhecimento que ninguém consegue monitorar, que é o envelhecimento biológico, que é o envelhecimento relacionado às suas células, a qualidade das suas organelas, a sua vulnerabilidade de material genético, encurtamento telomérico, tá? Isso tudo hoje a gente consegue medir. Eu consigo medir, por exemplo, o tamanho do seu telômero. E medindo o tamanho do seu telômero, eu vou saber a sua idade biológica. Então você pode ser uma pessoa de 35 anos com uma idade biológica de 60. Por quê? Porque o seu material genético vai mostrar que você tem mais vulnerabilidade. As suas mitocôndrias não estão trabalhando bem. E isso se chama senescência celular. Então, nós envelhecemos constantemente. O processo de envelhecimento não é uma escolha. Eu falo isso para todo mundo. Nasceu e já começa a envelhecer, isso. Né? E olha só, tem artigo científico que mostra que a gente já pode nascer com células envelhecidas, que são células senescentes, por N fatores, tá? Olha que interessante essa discussão. Quando a gente fala de envelhecimento, a gente leva em consideração fatores relacionados ao nosso organismo. Você tem uma programação para o envelhecimento, você querendo ou não. Mas você sofre influência do ambiente, da radiação solar, da sua alimentação, da atividade física, do nível de estresse, perfeito? Tudo isso influencia. Então eu tenho fatores intrínsecos ao envelhecimento e fatores extrínsecos. Você tem os seus e eu tenho os meus. Isso quer dizer que nós não envelhecemos na mesma velocidade. Porque o seu estilo de vida é diferente do meu. Concorda? Sim. Sua genética é diferente da minha. Então, a velocidade com que você envelhece é diferente da minha. Perfeito? Você já encontrou mulheres que têm um rosto muito bonito, a pele do rosto, nossa, essa mulher... Você vê que é uma mulher que já tem uma idade mais avançada, mas você fala, nossa, que pele bonita. Aí quando você olha pro pescoço e pro busto, entrega a idade. Uhum. Você já viu isso? Já. Fala assim, nossa, mas aquele... Peraí, esse pescoço é incompatível com o rosto. O pessoal ainda fala, fez procedimento estético. Exato. É botox, não é possível. Então, mas pode ser uma mulher que usou mais protetor solar no rosto. Ela cuidou mais do rosto, mas esqueceu dessa área, que é a área do decote, Sim. que está exposto ao sol. Isso quer dizer, olha que legal, nós dois, nossos amigos que estão nos assistindo, nós não estamos envelhecendo na mesma velocidade, nem as nossas células. Porque dependendo do seu comportamento de vida, você pode exigir mais das suas células da pele. Então elas vão envelhecer primeiro. Uhum. Dependendo do seu comportamento de vida, você pode exigir mais das suas células pulmonares, das suas células do trato gastrointestinal, e elas vão envelhecer primeiro. Esse envelhecimento se chama senescência celular. E existem marcos dessa senescência celular. Quando uma célula ela envelhece precocemente, o nosso corpo deveria destruir ela. E isso se chama apoptose, que é uma morte programada celular. Quem faz apoptose é principalmente macrófagos. Mas antes da célula envelhecer, dentro dela tem organelas. Tem a mitocôndria, o complexo de Golgi, tem ali o retículo endoplasmático, certo? Certo. Antes dela envelhecer, essas organelas mudam. É como se as organelas envelhecessem primeiro, certo? Uhum. E aí existe um processo que é de renovação dessas organelas. No caso da mitocôndria, se chama mitofagia. Você faz ali um lisossomo, destrói, sofre, né, uma formação de autofagossomo, essa mitocôndria é destruída e coloca uma mitocôndria nova no lugar. Renovação mitocondrial. No complexo de Golgi chama-se golgifagia. Esse processo existe em você, nas suas células, e existe nas minhas células. Uhum. Porque são processos de faxina. É um processo de limpeza para manter tudo na homeostase. O nosso estilo de vida,
tabagismo, etilismo, sedentarismo, noites sem dormir, má alimentação, faz com que esse sistema fique sobrecarregado. E aí ele começa a falhar. A falha desse sistema permite uma disfunção mitocondrial, que vai apoiar uma célula senescente. Aí essa célula senescente, ao invés de ser destruída, ela fica lá. E você já ouviu um ditado popular que é assim, ó, uma laranja podre estraga todo o saco? Sim. Isso acontece com a célula senescente. Seria o processo do câncer, por exemplo, o caminho? Seria, porque uma célula senescente, essa célula senescente envelhecida, ela está a um passo de se tornar uma célula oncogênica. Por isso que a gente tem o quê? Uma incidência maior de neoplasia em que tipo de paciente? Idoso. Certo? Porque eles têm mais células envelhecidas, Isso. digamos assim. Eles têm mais células senescentes. Exato, que são células que apresentam vulnerabilidade do material genético, mas das outras organelas. E essas células, por exemplo, eu tenho uma célula aqui. Ela libera substâncias que promovem envelhecimento das células ao redor. É como se ela propagasse o processo de envelhecimento. Essas células são chamadas de células senescentes. Em artigo científico, e isso não é um termo científico, mas é usado em artigo. Você já ouviu falar de zumbi cells? Que são células zumbis, né? São células zumbis, são as células senescentes. A gente pode ter isso no nosso corpo, porque são células que deveriam ter sido destruídas. E a permanência delas propaga o processo de envelhecimento. Por isso que quando a gente olha para o idoso hoje no Brasil, você vê um idoso saudável? É difícil? Difícil. Tem, mas é difícil. Tem. Mas, olha só, a década de 2020 a 2030, poucas pessoas sabem. Mas você sabia que essa década é chamada de década do envelhecimento saudável? E ela foi determinada pela Organização Mundial de Saúde? Ninguém sabe. Sabe por que ninguém sabe? Porque nós tivemos Covid, nós tivemos a invasão da Ucrânia, depois nós tivemos a guerra no Oriente Médio, certo? Agora nós temos outras coisas para desfocar a gente e nós não conseguimos discutir ainda, dentro da década do envelhecimento saudável, envelhecimento saudável. O mundo está discutindo qualquer coisa. Esse ano, no Brasil, tem Copa do Mundo, tem eleição. A gente vai discutir qualquer coisa, menos o que nós deveríamos estar discutindo. O que é envelhecimento saudável, por exemplo? Se eu estou vivendo a década do envelhecimento saudável, o que é o envelhecimento saudável? Não é? E eu não sei se você tem a mesma visão, professor, mas o que eu vejo é que parece que os idosos eles estão tendo mais saúde do que os mais jovens. E eu vejo assim, de quando eu era mais nova até agora, que hoje tem doenças que tá pegando jovens aí de 25 até os seus 40 anos, que a gente chamava do quê? De doença de idoso. Perfeito. Que era o infarto, diabetes tipo 2, esteatose hepática. E aí eu fico pensando, o que está acontecendo com a nova geração que os idosos estão mais saudáveis do que os mais novos? Isso assim, não tem como compreender uma coisa dessa, porque nunca aconteceu na história da humanidade onde o jovem é mais doente do que o mais velho. Perfeito. Você sabe que essa percepção sua é o que determina nós trabalharmos com envelhecimento saudável ou com envelhecimento bem-sucedido. Por quê? Dentro de trabalhar com envelhecimento, nós temos 3 definições, tá bom? A primeira definição, youth span. O que é o youth span, Luiz? Extensão do estado de juventude. Essa extensão de estado de juventude na ciência não é você ficar bonita. É minha aparência dos 16, 17 anos pro resto da vida. Não. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a juventude é um momento em que você não deve ter doença. É um momento livre de doença. Youth span. Depois nós temos o que nós chamamos de health span, que é a extensão, se fosse literal, extensão da saúde. Mas não é. É extensão do estado de saúde. É eu pegar um adulto saudável e fazer ele se manter saudável
por mais tempo possível, afastando qualquer doença da vida dele. Se eu consigo promover na sociedade youth span e health span, o final disso se chama lifespan, que é a extensão da vida útil. Então, não estou estendendo a vida do paciente, eu estou estendendo ele ser útil. O que é ser útil? É um indivíduo 60 a mais, que brinca com seus netos. Se ele quiser trabalhar, ele trabalha. Se ele quiser viajar, ele viaja. Concorda? Se ele quiser fazer atividade física, ele faz atividade física. Sim. É ele não ser dependente. Isso é lifespan. O resultado disso se chama longevidade ideal. Porque quando a gente fala em longevidade, se você for a tradução, o significado, é extensão da vida. Mas eu posso estender a vida de um paciente dentro da UTI, você concorda? Sim. Eu posso estender a vida do paciente no estado vegetativo. Ninguém está procurando esse tipo de extensão de vida. O que a gente está procurando é intensidade. É mais vida aos nossos dias. Uhum. E isso é longevidade ideal. E aí, isso é um detalhe que eu estou explicando isso para mostrar para você o que está acontecendo com a sociedade. O que está acontecendo com a sociedade, por exemplo, é que a obesidade infantil, na última década, ela quadriplicou. Obesidade é doença, concorda? Sim. CID e 66. Isso quer dizer, lembra aquela palavra youth span, extensão da juventude, momento sem doença? O que está acontecendo quando eu tenho crianças de 10 anos diagnosticadas com obesidade? A doença, ela está entrando de maneira precoce na vida do brasileiro e isso compromete o estado de juventude, isso compromete a extensão da saúde e compromete o envelhecimento saudável, compromete a longevidade. Isso faz com que eu tenha pessoas mais jovens com doenças que eu deveria encontrar em 60 a mais. E um pouco disso, professor, é acessibilidade. Você sabe que uns meses atrás eu estava na academia com uma conhecida minha e aí eu estava comentando, né? Porque eu tenho uma menina que mora comigo, minha filha, de 14 anos, e ela estava em casa e eu comentando, né, que tem coisas que eu não deixo entrar em casa para evitar. E ela falou assim, mas por que você proíbe, sendo que a gente, na idade dela, a gente também não se preocupava? Eu falei, exatamente, só que a gente não tinha acesso a esses alimentos. Exato. Então, assim, hoje, se eu não compro ou deixo de comprar, é uma prevenção, porque, assim... Hoje, as pessoas têm muito acesso. Eu lembro que na minha época, quando minha mãe fazia compra, era bolacha recheada uma vez no mês. É isso aí. Acabou, não tem mais. Na minha casa era exatamente assim. Então, assim, eu fazia de tudo para aquela bolachinha durar o máximo. Exatamente. Ia comendo 2 por dia para ver se durava mais, mas assim, acabou. Refrigerante, meu Deus, era uma vez no mês também. Então, assim, hoje tá muito acessível. E o que a gente vê, você falando da obesidade infantil, professor, as crianças não têm discernimento para escolher o que é bom para elas. Olha, eu gosto de brincar, tá? A forma com que você me apresentou, você foi uma das primeiras pessoas, tá? Porque poucas pessoas sabem que eu acabei em nutrição agora. E aí eu sou nutricionista também, né? Então, eu brinco assim, né? Todo mundo gosta de olhar para nutricionista e falar assim, você trabalha com reeducação alimentar, né? Já ouviu, né? Já. Eu falo que não. É mentira. Eu só posso reeducar uma pessoa que um dia teve educação. É verdade. E a educação alimentar nunca esteve presente no Brasil. Assim como a educação financeira. O brasileiro não tem educação financeira e não tem educação alimentar. Então, no Brasil, a nutricionista trabalha com educação. Porque você vai ensinar pela primeira vez aquela pessoa as suas escolhas. E na minha época, que é a sua época, além da gente ter menos acesso, existe uma boa diferença da nossa geração. Nós brincávamos de maneira diferente. Já existia videogame. Os computadores, na minha época, apareceram. Né? Eu vivi um momento da minha vida que não existia computador. Era lan house. E aí eles apareceram. Né? Eu estava na faculdade. Né? Então, eu falo isso para as pessoas. A gente ficava menos dentro de casa.
A gente brincava mais, jogava bola, a gente gastava mais energia. Quando você pega a geração agora, as crianças estão mais enclausuladas. Elas estão mais dentro de casa, é mais tela, é mais computador, é mais videogame. Né? E o acesso a esses alimentos que têm uma densidade calórica muito grande, mas são pobres nutricionalmente. O resultado disso é isso que eu te falei. Quadriplicou em 10 anos a obesidade infantil no Brasil. Aí, só que as pessoas gostam de olhar isso e falar da obesidade. Não tá errado. A obesidade quadriplicou. Mas existe um comprometimento que é muito maior. Qual é o comprometimento? Quando eu tenho crianças sendo diagnosticadas com obesidade, com hipertensão, com dislipidemia, eu tenho doença entrando na vida da minha população de maneira precoce. Se eu tenho doença entrando de maneira precoce, eu estou comprometendo todo o processo de envelhecimento saudável. Então, o erro nosso é olhar o envelhecimento para o idoso. Entendeu? Achar que só o idoso que está envelhecendo com velocidade. Exato, e não é. E por isso que eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Você também não precisa jogar a toalha. Peraí, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos correr atrás, né? Por isso que você está vendo hoje o quê? Muitos idosos das gerações, por exemplo, dos nossos pais, tá? Que trabalharam muito, eram pessoas que trabalhavam muito, eu lembro isso muito dos meus pais. Uhum. E hoje, minha mãe e meu pai vão na academia todos os dias. Então, assim, eles conseguiram criar uma conscientização. E falar, olha, estamos aí com nossos 60, quase 70, nossos netos aí estão com 5, 10 anos. Pô, vamos tentar ver os nossos netos casarem, os nossos netos formados na faculdade também. Então, isso é legal. Por isso que você está vendo essa disparidade. Você fala assim, caramba, parece que eu estou vendo pessoas com 60, um pouco ali, 60 a mais, mais saudáveis do que essa geração que está vindo. E é real. E sabe o que o idoso pensa, professor? Ele pensa assim, nossa, o fulano de 35 anos teve um infarto, imagina eu. Exato. Eu vou me cuidar, porque para mim ainda é pior. Exatamente isso. E o jovem, eu sou jovem, comigo nada acontece. Exato. E você sabe que recentemente até publiquei um vídeo na internet da Associação de Câncer, né, dos Estados Unidos, que nós estamos vivendo uma mudança, que é um aumento do número de câncer em jovens. Eu até ia te perguntar isso. A gente entende sobre a predisposição genética, né, professor? Então, assim, meus avós tiveram câncer, a probabilidade de eu ter é alta. Só que, assim, existe uma forma de prevenir, de barrar esse desenvolvimento em mim ou na minha família? E tem algum exame que eu consiga medir? Eu estou perto de desenvolver um câncer, até por essas células que estão envelhecendo. Sim. Tem alguma forma de prevenção? Tem. Existe para as pessoas mais leigas uma falta de entendimento do que a gente fala de doença genética, certo? Se eu chegar lá no meio dos meus pais e da minha família do interior e falar que eu tenho uma doença genética, eles vão entender o quê? Que eu tenho uma doença familiar, Sim. hereditária, né? Não. Não é porque é uma doença genética que ela é hereditária. Ser genética quer dizer que envolve genes, envolve epigenética, envolve transcrição gênica, envolve uma cascata ômica envolvida. Doença hereditária também é uma doença genética, mas com fundo hereditário, que pode ser passado dos pais para os filhos, entendeu? Então, as duas são... Então, isso, acho que é interessante a gente falar isso para quem está assistindo a gente. Não é porque uma doença é genética que ela é hereditária. Ou seja, não está eliminando, por exemplo, se os meus pais não tiveram um histórico de câncer, não elimina o fato de eu ter. Exato. Eu posso desenvolver e ninguém na minha família ter tido. Perfeito. É que nem obesidade. Hoje a gente tem estudos que pais obesos
A probabilidade é de 70% para que esse filho seja um obeso. Mas isso é probabilidade. Probabilidade pode ser modificada. Se eu não fizer nada, você concorda comigo que aqueles pais não nasceram obesos? Eles se tornaram obesos. Sim. Certo? Então, o que acontece? Eles tiveram um grande impacto do seu estilo de vida que tornaram obesos. Aquela criança nasce dentro daquele estilo de vida. Você concorda que se nada for feito, a chance vai se concretizar? Com certeza. Perfeito? Tá tudo cooperando? Tá tudo cooperando. Então eu tenho que modificar. Eu tenho que fazer essa criança se exercitar, eu tenho que cuidar melhor da dieta dela, certo? E eu vou diminuir o risco dela se tornar obesa. Você sabe qual que é o câncer mais prevalente no Brasil? O número 1, tanto para homens quanto para mulheres? Eu vou chutar. Pode Posso chutar. É câncer de intestino? Não. O câncer mais prevalente para homens e para mulher, o número 1, e normalmente a gente tira ele da lista para falar dos outros, Tá. é câncer de pele. É o câncer de pele. O câncer de pele, não melanoma, é o câncer mais prevalente no Brasil, tanto para homens quanto para as mulheres. Perfeito? Qual que é o maior fator? Exposição à radiação solar sem proteção. Envelhecimento acelerado. Acelerado pela radiação solar. O sol é o principal fator relacionado ao câncer de pele. E o brasileiro até hoje não conseguiu entender que precisa usar o protetor solar. Por quê? Olha que loucura, o câncer de pele aumenta todos os anos. Então, é essas coisas que a gente precisa discutir. E isso é envelhecimento precoce. Perfeito? Então, quando a gente fala, meus pais tiveram câncer, existem neoplasias que são conhecidas. Olha, meu pai teve o câncer X, minha mãe teve a neoplasia X. Qual que é? Você tem... a gente fala assim, não, você tem risco. Né? Existe isso, porque esse câncer é conhecido, certo? Mas a maior parte não é assim. É um contexto que a gente chama de epigenética. A epigenética, ela não é uma mutação nos genes. Você não tem uma modificação da sua genética. Você tem uma alteração da leitura dos genes, certo? A epigenética, ela sofre influência da sua alimentação, do seu sono, do seu estilo de vida, se você é fumante, se você é etilista, do estresse, se você se expõe à poluição. Isso é epigenética. Então, mudar o estilo de vida, você modifica a sua epigenética e isso reduz o risco para câncer. Por isso que quando a gente fala de risco, a gente está falando de probabilidade. E probabilidade se modifica. Pode diminuir essa probabilidade. Sim, ou aumentar. Vai depender das suas escolhas e das minhas escolhas, entendeu? Sim. Professor, falando um pouquinho agora de massa muscular, né? Que é uma das coisas que mais, assim, o idoso acaba perdendo, né? Porque, assim, a pessoa vai envelhecendo, ela não altera nada da vida dela, não altera a alimentação e, mesmo assim, ela continua perdendo massa muscular. O que acontece nesse processo? No processo de envelhecimento, dentro das nossas células, a gente tem um núcleo e tem um material genético. E aí nós temos os genes, certo? E esses genes, eles estão em cromossomos. E esses cromossomos, nas suas extremidades, eles possuem o que nós chamamos de telômeros, que são estruturas que protegem o material genético. Toda vez que uma célula gera uma segunda célula, sabe? Toda vez que acontece divisão celular, eu tenho um encurtamento telomérico. E esse encurtamento telomérico é uma taxa normal dessa divisão celular. E isso vai determinando as fases de vida que a gente tem. Você é menina, do nada você teve uma menarca. Ninguém avisou, ninguém falou que ia acontecer e aconteceu, não é? Para pensar. Sim. Alguma coisa teve que acontecer dentro, não teve? Sim. Alguma coisa estava contando. Eu brinco com meus alunos. Alguma coisa estava contando os dias, as horas e ninguém estava avisando. E aí a menina estava brincando,
livre, leve, e do nada, lá entre 12 ou 14 anos, né? Às vezes um pouco menos, né? A menina teve sua menarca. E isso determina a questão da puberdade na mulher. É uma mudança de fase de vida, concorda? Sim. E grande parte disso daqui é determinado pelo tamanho dos telômeros. Então, esses telômeros vão determinando taxas hormonais. Quando nós envelhecemos, esses telômeros vão ficando mais curtos. E isso vai impactando na sua produção hormonal, na sua taxa hormonal. Então, quando nós somos idosos, envelhecemos, a taxa hormonal cai. No homem, isso acontece ali dos 40 anos para frente. Na mulher, você tem algumas fases determinantes. Você tem toda a questão do climatério, perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. O climatério, ele se estende antes da perimenopausa e depois da menopausa, 5 anos até depois da menopausa. E o climatério, ele é determinado como uma fase de transição da mulher, de uma vida fértil para uma vida infértil. A mulher, na menopausa para frente, muda o médico. Não é mais ginecologista, é o geriatra. Perfeito? Qual que é a grande mudança? Produção hormonal. A grande mudança foi essa produção hormonal. E essa taxa hormonal impacta na síntese proteica. Então, tanto o homem quanto a mulher reduz a síntese proteica. Automaticamente, a manutenção de massa muscular fica comprometida. Então, se eu envelheço sem atividade física, sem pensar em ingesta de proteína, não cuido de nada, entendeu? Obesidade, sedentário, se alimentando mal, a minha taxa de sarcopenia vai ser maior. E isso hoje é determinante para risco de doenças neurodegenerativas. Existe um detalhe importante que é interessante para quem está nos assistindo, que a massa muscular de membro inferior, quanto mais massa muscular em membro inferior, menor o risco, por exemplo, para Alzheimer ou Parkinson. Então, hoje, não tem como a gente falar de envelhecimento saudável ou de longevidade ideal se nós não falarmos de músculo. Quer envelhecer de maneira saudável, você tem que preservar ou ganhar massa muscular. Porque isso vai ser cobrado para você lá na frente. E a gente não está falando de massa muscular, não. Aqueles marombas da academia. A gente está falando de você, com a sua estrutura de corpo que você já tem, preservar a massa muscular ali para você conseguir fazer uma mobilidade simples, de levantar, sentar na cadeira sem dificuldade. Perfeito, exatamente isso. Eu vou falar 2 marcos para você do que a gente acompanha em envelhecimento, tá? Primeiro, índice de queda em idoso. A queda domiciliar, é o acidente doméstico que tem a maior relação com mortalidade em idosos no Brasil. Existe uma história muito triste no Brasil. O idoso foi tomar banho, caiu no banheiro, tem uma fratura de fêmur. Verdade. A gente nunca vai descobrir se ele fraturou o fêmur e caiu ou se ele caiu e fraturou o fêmur. Não dá pra gente responder essa pergunta, tá? Aí, esse idoso, ele vai dar entrada no hospital, ele já está com sarcopenia, muitas vezes desidratado, o médico não consegue fazer a cirurgia naquele momento. Então, ele é internado, fica alguns dias ali recebendo uma alimentação, se preparando para a cirurgia. Normalmente ele pega o quê? Uma infecção pulmonar, uma infecção hospitalar. Normalmente esse paciente evolui para óbito e ele deu entrada por uma fratura. Isso mostra a vulnerabilidade do nosso idoso. Por isso que a queda está relacionada com mortalidade. Esse é um ponto. Então, a gente consegue monitorar índice de queda. E por que eu estou falando da queda? Porque você cai porque você não tem massa muscular. Sim. Massa muscular da sustentação, da equilíbrio. Aí, um outro índice. Na Organização Mundial de Saúde, eles monitoram o que chamamos de índice de dependência. Então, eu quero saber se a minha população trabalha o envelhecimento saudável. Quanto tempo o idoso no Brasil se torna dependente de uma outra pessoa para sobreviver, entendeu? Isso é monitorado no mundo. O melhor índice é do Japão. No Japão, são 3,7 anos finais. 3,7. Um pouco mais de 3 anos, o idoso japonês se torna
dependente de uma outra pessoa. No Brasil, é 12,3. Nossa. Mais que 3 vezes. É 12 anos o idoso no Brasil dependente de uma outra pessoa para suas funções normais. Grande parte disso é pela sarcopenia. Porque perder massa muscular, você perde autonomia. É o que você acabou de falar. Eu não preciso ser um idoso musculoso. Não preciso ser um idoso maromba, bodybuilder, fisiculturista. Não. Você precisa ser um idoso com massa muscular o suficiente para te manter ativo e seguro. Para você conseguir subir uma escada e não cair. Para você, se você quiser pegar sua neta no colo, você conseguir pegar sua neta no colo e tá tudo bem. Pra você poder brincar, interagir entre as gerações. Porque eu falei para você que nós estamos vivendo a década do envelhecimento saudável. Sim. Mudou o nome. Porque não pegou, né? Porque ninguém tá discutindo. Então eles tentam fazer o quê? Vamos mudar o nome para ver se dá um jeito. Mudou para envelhecimento bem-sucedido. Aí, o envelhecimento bem-sucedido tem algumas mudanças, porque ele não envolve só o processo de envelhecimento, ele envolve as questões econômicas do idoso, as questões sociais do idoso e uma questão que eu acho muito bonita, que é o idoso conseguir interagir com as gerações mais novas, com o grande propósito de deixar legado, dele ensinar aquilo que ele aprendeu durante a vida, entendeu? Isso é legal. Você só consegue interagir com uma geração mais nova se você tiver massa muscular. Você concorda? Sim. Vamos brincar, vamos, sabe? Né? Porque senão você não consegue. Então, músculo é isso, é vida. E, professor, o que você acha da reposição hormonal para idosos, levando em consideração que tem essa queda hormonal tanto na mulher, por conta da menopausa, enfim, e do homem também, dos 40 a mais aí. Perfeito. E aí, só um adendo que eu queria que você explicasse, qual seria a diferença dessa reposição hormonal e quando o pessoal fala sobre hormônios bioidênticos? Ótimo. Vamos lá. Eu sou a favor de terapia de reposição hormonal, que é TRH. Só que hoje nós evoluímos muito em 2025 na saúde da mulher. O ano de 2025 foi um ano de quebras de tabus. A FDA tirou a tarja, que falava que estrógeno causava câncer e atrapalhava muitas mulheres fazerem terapia de reposição hormonal. Foi modificado um guideline da Sociedade de Endocrinologia Europeia frente a climatério, diagnóstico, terapia de reposição hormonal. Só que tem uma coisa que não foi modificado, que se chama a não recomendação para terapia de reposição hormonal tardia. Então, eu vou explicar. O que é uma terapia de reposição hormonal tardia? É aquela mulher que nunca se preocupou com isso, ela menopausou, agora ela tem 60 anos e ela quer começar agora a terapia de reposição hormonal. Não é recomendado. Então, eu sou a favor. Mas as pessoas têm que saber disso que eu estou acabando de te dizer. O melhor momento para começar uma terapia de reposição hormonal não é esperar menopausar. É antes. Porque aí você evita o avanço da arteriosclerose, você evita a resistência à insulina, o ganho de gordura visceral e abdominal que acontece na mulher por causa dessa fase. Isso quer dizer, ela não desenvolve risco cardiometabólico. Porque depois que ela tem o risco cardiometabólico instalado, se eu jogar o hormônio, eu vou ter um descolamento de placa. E isso pode dar um acidente vascular. E aí vai piorar o quadro dela. Perfeito, vai piorar. Então eu quero evitar isso. Eu quero evitar o risco cardiometabólico, eu quero evitar a sarcopenia, eu quero fazer o quê? Estender a qualidade de vida. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, eu acredito muito que é muito próximo dos 40 anos que nós deveríamos começar a pensar, dosar os hormônios, entender o que está acontecendo. Infelizmente, o brasileiro, fala-se de testosterona, ele pensa em duas coisas. Não sei se você vai concordar comigo. Ou ele está pensando em massa muscular ou ele está pensando em função sexual. É isso mesmo. Não é.
A testosterona é o hormônio que te tira de dentro de casa para você ganhar o mundo. Você fala assim, cara, eu quero conquistar um carro, eu quero conquistar um apartamento, uma casa, e eu preciso batalhar. Quem te tira de dentro da toca para você conquistar as suas coisas, esse anseio pela vida, é testosterona. Se não fosse testosterona, a gente não estava no topo da cadeia alimentar, nós estava lá embaixo ainda. Por isso que a gente vê algumas pessoas aí 40 a mais, 50 a mais, com vigor para conquistar, para trabalhar. Exato. Mais do que um jovem de 20. Aí você fala, gente... Ó, as mulheres mais jovens, você é casada, né? Eu falo assim, eu brinco com as mulheres, eu falo assim, ó, tá cada vez mais difícil, viu? Porque eu não sei você, mas o que eu tenho visto de pacientes, de homens jovens, de 20 e 30 anos, com testosterona de 300, com testosterona de 400, quando, na verdade, ele deveria estar no auge da sua produção hormonal. E não 300, 400. 250 é hipogonadismo. O cara consegue pegar uma testosterona de 300, 350 de um indivíduo de menos de 30 anos e falar que está normal. Pô, não é nem a testosterona do meu pai. Nem o meu pai, que não faz reposição hormonal, não tem essa testosterona. Nem o idoso não tá tendo essa testosterona. Tá de brincadeira. Aí, o que acontece com esses homens? Acontece o quê? Desculpa a palavra. Uns homens frouxos. Que as mulheres têm que fazer por ele. Tem que empurrar, sabe? Eu gosto de brincar, eu falo que é aquele pai de pet com coque no cabelo e dirige Renegade. É brincadeira, tá, gente? Mas é isso, sabe? Aquele homem que a mulher tem que ficar empurrando. E aí, você não vai fazer nada? Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos, sabe, assim? O cara, pô, tem que ser Parece sacudido. Parece que a testosterona saiu do homem e foi pra mulher. Foi pra mulher. Por quê? Por causa disso. Entendeu? Então, eu sou a favor e eu acredito muito que no mundo mais ideal, a gente deveria estar falando muito disso a partir dos 40 anos para o homem e para a mulher. Por quê? Porque a partir de 60, já falei para você que não é recomendado, e quando eu começo uma terapia de reposição hormonal ali próximo dos 40, de maneira bem feita, estudando os níveis, estudando as manifestações clínicas, isso se torna mais seguro. Eu consigo estender essa terapia de reposição hormonal, às vezes até mais de 60, porque eu comecei antes, entendeu? Uhum. Então eu estendo essa qualidade de vida. É diferente de eu começar com 60, entendeu? Perfeito? Entendi. Então é recomendado, mas no tempo certo. No tempo certo. É o que todo mundo deveria estar discutindo. Todos os médicos que trabalham com terapia de reposição hormonal deveriam estar dentro de uma sala e discutindo assim, qual é o momento ideal para começar? Porque se eu começar no momento ideal, eu vou conseguir tratar ele por mais tempo, de maneira mais segura, e vou estender a qualidade de vida dele, e isso é envelhecimento saudável. Uhum. Eu vou melhorar. Eu vou... porque o envelhecimento saudável ele é definido como um momento para melhorar as funções. Cara, envelhecimento saudável é melhorar função, não é piorar a função. Só de você olhar para o idoso no Brasil, você fala assim, alguma coisa está errada, né? Uhum. Então, se eu começo a terapia de reposição hormonal no momento correto, eu vou melhorar a função e não piorar a função. E eu consigo fazer isso por um tempo maior. E essa questão, professor, de hormônios bioidênticos? Perfeito. Quando os hormônios começaram, as terapias hormonais, a gente tinha hormônios de equinos, tá? De derivados mesmo ali de cavalos, né? E nós tínhamos muito hormônios conjugados, que não eram hormônios como você tem e como eu tenho no meu corpo. Então, hoje, quando a gente fala de hormônio bioidêntico, são hormônios idênticos ao que você tem no seu organismo, idêntico ao que eu tenho no meu. Então, eu estou repondo uma molécula que já é conhecida no meu corpo. O resultado disso são menos efeitos colaterais e uma terapia mais segura. Uhum. Ou seja, tem uma forma de fazer com menos efeito colateral. Tem muito. A gente evoluiu muito. A gente tem hoje transdérmicos, nós temos os chips, que bem feitos são sensacionais, porque dão comodidade para a mulher. Uhum. Né? Então, eu sou a favor das tecnologias bem aplicadas.
né? E isso é evolução dentro da saúde personalizada, da medicina personalizada. E o mais importante que a gente está conversando aqui é que isso não anula os nossos amigos nutricionistas. Eles têm que saber... Eu falo assim, gente, nutricionista não vai prescrever hormônio, mas você tem que saber quais são os resultados do hormônio no metabolismo do seu paciente, porque você precisa ajustar a dieta. Verdade. Cara, eu tenho um paciente com Até porque o hormônio sem nutrição não vai fazer resultado nenhum. Perfeito. Eu falo assim, cara, eu tenho um cara com uma testosterona de 300 e uma testosterona de 900 que faz atividade física. Você acha que a dieta dos dois é igual? Não. Não tem que ser igual, é diferente. Esse cara aqui faz muito mais síntese proteica. Ele precisa de uma ingesta de proteína ainda maior do que desse. Então, muda. E você precisa entender o que mudar. Você não precisa prescrever. Mas você precisa entender o que muda na minha conduta como nutricionista se o meu paciente estiver fazendo terapia de reposição hormonal. Professor, e em relação... Eu vou primeiro fazer uma pergunta e depois a gente volta para o idoso. Quando a gente entra assim, ó, numa farmácia, e aí você vê lá, polivitamínicos... A primeira coisa que a gente pensa é, eu vou comprar porque eu preciso tomar uma vitamininha para melhorar. Aquilo ali realmente tem um impacto na saúde? Qual que é a sua opinião? Vamos lá. Eu não gosto disso, desses polivitamínicos prontos. Eu não gosto, porque eu gosto de trabalhar a necessidade do meu paciente. Por isso que em muitas das minhas falas aqui, eu estou falando de saúde personalizada. Sim. Então, eu não gosto muito dessa suplementação tão pronta. Não que eu não use um ômega 3, não use um whey, não é isso. Mas é que cada pessoa tem uma certa deficiência, né? Exato. Por exemplo, eu estou na frente de um paciente que relata para mim que ele não come frutas, não come vegetais, não come. E eu falo para ele assim, cara, mas você precisa comer. Ele falou, não vou comer. Você concorda que eu vou ter que usar vitaminas com ele? Vai. Porque muitas ele não faz ingestão. Perfeito. Aí, o pior de tudo, todo mundo aprende. Complexo B. O que mais interfere na absorção do complexo B é a ingesta de álcool. Quando você ingere álcool, você não absorve vitaminas do complexo B. E isso é muito bem descrito em inúmeros livros. Uhum. Não é segredo. O seu paciente, ele não come bem legumes, verduras, né? Não come frutas... E ainda vira para você e fala assim, pelo menos uma cervejinha eu tomo todos os dias. Cara, eu preciso usar vitamina com ele, senão alguma coisa vai dar muito errado. Provavelmente esse cara já tem alguns sinais de algumas deficiências que só ele não se atentou. Uhum. Entendeu? E aí eu vou pensar em vitaminas que eu encontre. Por isso que eu não gosto do polivitamínico. E eu vejo, sabe, outro dia, eu estava lá na empresa e eu vi uma pessoa toda hora, uma das pessoas que trabalhava comigo, toda hora assim, vou tomar vitamina C, porque eu tô gripada. Aí, na hora, eu até falei, né? Eu falei, mas você não come direito, você acha que a vitamina C vai te salvar? Exato. É difícil. Muito difícil. É muito difícil, eu concordo com você. Eu gosto de trabalhar muito a necessidade do paciente. O Brasil é um grande celeiro e tem algo que a gente tem que se orgulhar muito, tá? Que se chama farmácia de manipulação. E a farmácia de manipulação ajudou muito a evolução da nutrição e do trabalho que as nutricionistas fazem hoje e que podem prescrever os suplementos de maneira personalizada. Eu acredito muito nas necessidades individuais. Então, eu sou sempre contra a qualquer coisa que fala assim, eu prescrevo vitamina D 20 mil para todo paciente que eu atendo. Cara, é impossível um negócio desse. Tem alguma coisa muito errada. Muito errada. É impossível que todos os pacientes entrem no seu consultório com a mesma necessidade de vitamina D. E aí eu estou fazendo uma crítica geral para todos os profissionais de área de saúde. Né? Eu estou fazendo crítica para os meus amigos farmacêuticos, para os meus amigos nutricionistas, para os meus amigos médicos. Eu estou fazendo todo mundo. A crítica é, olhe para o seu paciente de maneira individualizada. E digo mais, isso te garante sucesso. Tá? Para pensar. Aqui em São Paulo, existem inúmeros médicos famosos,
inúmeros nutricionistas famosos, eu conheço muitos, que têm um ticket médio de consulta que ultrapassa R$1.000. Imagina eu pagar mais de R$1.000 numa consulta para alguém prescrever o que ele prescreve para todo mundo. Não é contraditório? Ó, eu vou te falar uma coisa que aconteceu há uns anos atrás. Fomos eu e meu esposo passar em um nutricionista que era do convênio que a gente tinha. Na época eu nem pensava em fazer nutrição, já faz muito tempo isso. E aí, a gente chegou lá, o nutricionista perguntou, né? Ah, qual é o objetivo de vocês? Aí meu esposo falou, eu queria perder um pouco de peso, né? Acho que eu tô um pouco acima. Aí tudo bem. Sem brincadeira, professor. Ele pegou, ele tinha uma caderneta assim, com uma dieta pronta. Certo. Ele destacou a dieta e deu pro meu esposo. Aí, quando eu olhei assim, tava lá, Coca Zero. Aí eu olhei e falei, nossa, mas será que isso aqui tá certo? E eu nem entendia, mas eu olhei, eu já achei aquilo meio estranho, errado. Eu falei, não é possível, pode tomar Coca aqui. Aí o meu esposo ainda brincou comigo e falou, nossa, estourei, amor. Agora eu vou conseguir fazer essa dieta. Vim no lugar certo. Mas você vê que ele não tinha o trabalho, ele já tinha uma dieta pronta para todo mundo que entrava lá. Não, isso é acho que com o passar, né, esses anos, né, essa década e o que vai vir, eu acho que vai ficar cada vez mais nítido que as pessoas, os pacientes, não querem isso. Eles querem ser tratados como nós, como indivíduos únicos. Eu quero que o profissional olhe para mim e fale assim, Luiz, deixa eu ver o que está acontecendo com você. Deixa eu te entender. Uhum. Conta para mim a sua vida. Porque me entender é entender o meu estilo de vida, que não é igual ao seu e tá tudo bem. Sim. E que não é igual ao do outro e acabou. Cada um vai ter o seu. Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito cada vez mais que o profissional ele vai necessitar entender de prescrição personalizada, seja na dieta, seja na suplementação, seja em medicamentos. E essa evolução, cara, no Brasil, ela é muito mais fácil do que fora. Por quê? Porque só o Brasil tem farmácia de manipulação como a gente tem. Né? Fora do Brasil, não é dessa versatilidade a farmácia de manipulação. Então, eu acredito muito que esses profissionais têm que se aproximar mais, a gente tem que estar mais próximos das farmácias de manipulação. Eu também acredito, professor. E já entrando aí nesse gatilho... eu queria que você falasse um pouco sobre sono. Porque hoje eu não vejo que é só um problema de idoso, mas de jovens também. E a gente tem dois problemas, né, professor? Sim. Aquela pessoa que não consegue pegar no sono. E temos aquela pessoa também que consegue pegar no sono, mas acorda 3, 4 horas da manhã e não consegue dormir mais. Que isso também é insônia. Quando você estuda insônia, você pode ter... Por exemplo, eu deito na cama às 7 e não consigo dormir. Então, eu demoro para dormir. Eu posso ter a pessoa que dorme e acorda muito antes do horário que deveria acordar, que você está descrevendo. Sim. E existe uma terceira situação, que é a pessoa que acorda várias vezes à noite, que tem ali toda uma fragmentação. Perfeito? Isso também é insônia. Que seriam os microdespertares, né? À noite. Isso. Que isso também acaba se tornando um quadro de insônia. Dentro do que é sono, nós temos substâncias que estão relacionadas a causar o sono. Então, são substâncias que a gente chama de indutores do sono. Tá? E existem substâncias que são responsáveis pela qualidade do sono. Existe um erro absurdo no Brasil, que é todo mundo achar que a melatonina é uma indutora do sono. Eu já ia chegar nessa parte, porque assim, tá com problema de sono, toma melatonina. Vamos pensar no idoso? Você já conviveu com vovó ou não? Sim. Eles acordavam cedo ou acordavam tarde? Bem cedo? Bem cedo. Perfeito. E você sabia que idoso tem menos melatonina que o jovem? Eles dormem menos, né? É. O espaço de tempo que eles dormem é bem menor que o nosso. Bem menor. Um dos motivos é que ele tem menos melatonina. Eles dormem mais... Preste atenção, eles dormem cedo. Sim. Lá na minha cidade, lá no interior, fala assim, o vovô dormiu com as galinhas. Porque dormiu cedo. E ele acorda muito cedo. Sim. Então, e existe essa relação. O idoso, a amplitude de liberação da melatonina é menor do que o jovem. Perfeito?
E aí o que acontece? Isso mostra, então, que a melatonina não é indutora do sono. Ela é responsável pela qualidade do sono. Então, existem substâncias como o GABA, existem substâncias que são inibitórias, que estão totalmente relacionadas a você sentir sono, sentir ali... não sei se você estudou à noite. Você chegou a estudar à noite? Já. Sabe ali perto das 7 horas da noite que dá um sono, que às vezes você dá aquelas pescadas? Sim. Responsável por isso se chama adenosina. A adenosina é um neurotransmissor que inibe todos os outros neurotransmissores que são excitatórios. E a adenosina, ela é produzida no nosso sistema nervoso central pela quebra do ATP. Então, como eu quebrei muita energia durante o dia, eu liberei muita adenosina. Certo? Resultado da quebra da energia. Quer dizer, eu já estou com menos energia, eu preciso dormir. Uhum. Entendeu? Então, a adenosina é um indutor de sono, GABA é indutor de sono, mas a melatonina não. A melatonina é responsável pela qualidade do seu sono. Né? O grande impacto do que a gente tem no sono hoje, claro que a gente tem a questão da higiene do sono, luz, celular, levar computador, levar tablet para o quarto, televisão. Luzes ligadas, Luzes né? ligadas, som, ruído. As cidades, né? Imagina, né? Cara, São Paulo. São Paulo não para, é uma cidade que não dorme. Sim. Se o seu quarto não tiver um isolamento acústico, cara, você tem todo o som da cidade para te atrapalhar. Além disso, o estresse. Grande parte do que impacta na qualidade do sono das pessoas hoje é o estresse. As pessoas, o cortisol, ele precisa estar elevado de manhã. Sim. E ele precisa estar 50% abaixo do que ele estava de manhã no final da tarde. Certo? E a melatonina é o contrário. De manhã, a melatonina está baixo, mas ela começa a elevar no começo da noite e tem um pico lá na madrugada, certo? Isso quer dizer que a melatonina ela tem um ciclo circadiano contrário ao cortisol. Só que se eu chegar à noite na minha casa estressado, com cortisol elevado, eu não consigo liberar quem? A melatonina. Exato. E aí eu vou ter baixa qualidade do sono ou até mesmo insônia. Eu já vi relatos, professor, de pessoas que tomaram a melatonina e fala que acorda meio, sabe, meio zonzo, de ressaca. Por que isso? Ela pode causar, dependendo das pessoas, e isso é totalmente individual. Eu tomo, não faz nada. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu uso melatonina, eu não sei falar para você se ela funciona ou não. Eu não vejo diferença nenhuma. Se você tomar ou não? Se eu tomar, eu não vejo diferença. Não tomar e tomando não tem diferença na minha vida. Uhum. Minha mãe não. Minha mãe, dependendo da dose, ela fica meio grogue mesmo, acorda meio bêbada, sabe assim? E tem o contrário, que eu não sei se você já ouviu falar, que tem as pessoas que tomam melatonina, tem muito pesadelo. Sim. Tem pessoas que tomam melatonina que não conseguem dormir. E tem, por quê? Isso que eu tô te falando. Eu não posso achar que eu vou tomar melatonina e vou dormir, porque não é real. Porque ela não é indutora do sono, ela é responsável pela qualidade do sono. Então, dormir não depende exclusivamente de melatonina. Né? E esse neurotransmissor que é o GABA é o que faz aquele relaxamento para a pessoa começar a desligar. Então, ela é mais indutora do sono. Isso. O GABA e a adenosina são indutores do sono. Uhum. Toda vez que você se sentir cansado e você dá umas pescadas, assim, umas cochiladas do nada, é adenosina. E você vê, né? Você até comentou, né? Você já estudou à noite? Já aconteceu comigo, professor, de, por exemplo, das 6h30, 7 horas, começa com um sono. Aí, como eu fico forçando para não dormir, porque eu tenho outras tarefas, aí quando dá tipo 9, 10 horas, pronto, parece que eu liguei de novo e o sono não vem. É isso aí. Não, eu fui professor universitário por muito tempo, né? E aí, para mim, era exatamente isso. Eu começava a aula com a energia baixa, porque a aula começa às 7 horas, certo? E aí, quando eu chegava em casa às 11 horas da noite, a minha adrenalina estava lá em cima, porque eu mudei o meu nível de cortisol.
Normalmente, o cortisol, ele está baixo. A norepinefrina, o tônus adrenérgico nosso diminui no final da tarde. Só que eu estou trabalhando. Eu estou em movimento. E movimento depende de norepinefrina, que é tônus adrenérgico. E aí ela aumenta. Se ela aumenta, eu vou demorar mais para pegar no sono. Exatamente isso que aconteceu com você também. E aí, por isso, da personalização de cada paciente, Sim. né? Porque dependendo do estilo de vida dele, Perfeito. você vai ter que ter uma conduta diferente. Se você for falar em médicos de sono, de ciência de sono, o que eles vão falar para você? Cara, 7, 8 horas da noite, você tem que começar um ritual para dormir. Que é, calma, vai acalmando. Vai baixando as luzes, vai tomar seu banho, vai se preparando. Exato, vai diminuindo a velocidade. Por quê? Porque esse tônus adrenérgico seu cair. E aí entra a questão de pessoas que fazem atividade física no período da noite. Tem pessoas que se adaptam e tá tudo bem. Tem pessoas que se adaptam, é super bom. Por que, Luiz, que essas pessoas se adaptam? Porque ela gasta energia. E o gasto de energia gera cansaço. E aí ela pode falar assim, cara, a atividade física não interfere na minha qualidade de sono. E ele não está mentindo. Existe uma adaptação para isso. E existe a pessoa que, assim como nós, só de eu dar aula, eu chegava em casa às 11 horas da noite e não conseguia dormir. Eu levava mais 1 hora, 2 horas para conseguir dormir. Se eu fizer atividade física à noite, vai acontecer a mesma coisa. Então, eu sou um cara para atividade física noturna? Não. E tá tudo bem. Entendeu? Vai depender do seu ritmo de vida e se aquilo está comprometendo a sua qualidade de vida ou não. É isso sempre que você precisa levar em consideração. Entendi. Professor, e qual que é a sua opinião, mediante a idosos, na suplementação, né, na utilização da creatina e do whey? Eu sou super a favor. A creatina hoje é um suplemento que é para... Eu tenho que só tomar cuidado com a palavra que eu vou usar, porque eu falar assim, a creatina é para todos, né? Aí tem um monte de gente ouvindo que vai falar assim, então eu vou dar para o meu filho, para minha criança. Não precisa. Mas se for um adolescente, já precisa. Dependendo da fase da vida. Exato, dependendo da fase da vida. Hoje, a creatina é um suplemento muito democrático, né? Para mulher, para homem, para idosos, para pessoas que estão procurando atividade física, muscular, mas para as pessoas que estão procurando mais cognição, foco e atenção, né? A creatina, ela conseguiu romper algumas barreiras de prescrição. Eu era atleta e eu vivi um momento no Brasil, era judoca, que creatina chegou a ser proibida para atleta. Por que entrou como se fosse doping? Anabolizante. Entrou no Brasil como se fosse doping. Isso daí ficou por uns 8, 9 meses e caiu. Mas eu lembro exatamente desse momento no Brasil. Né? Aí a gente viveu uma discussão que não sei se você chegou a pegar. Mas a creatina causa problema renal. Nossa. Sim. Aí foi propagado, né? Todo mundo ficou com aquele medo. Aí vencemos isso, entendemos. E hoje a gente entendeu mais ainda sobre creatina, que todo mundo tem. Você tem, eu tenho, todo mundo produz creatina. E ela só faz uma coisa, que é o metabolismo fosfogênico, que é melhorar a produção e a disponibilidade de energia. Ponto. Né? Fazer isso é bom para o músculo? Mas é bom para os meus espermatozoides. Fazer isso é bom para o músculo? Mas, fazer mais energia e disponibilizar energia também é bom para o meu neurônio. Sim. Entendeu? Aí que você começa a fazer as correlações, opa, peraí. Cara, descobriram que é importante tem creatina até para questões visuais, células ciliares que são fotorreceptivas nos nossos olhos. Precisam de creatina. Olha que interessante, né? Hoje você tem estudos de creatina para gestante, principalmente para a questão placentária, para a mamãe que está amamentando, para reduzir fadiga durante a amamentação. Então, pode ser usado para todos, não deve ser usado de qualquer jeito, não deve ser usado sem acompanhamento, né? E existem contraindicações. Por exemplo, câncer de colo retal, não se usa creatina.
E, inclusive, essa semana eu postei um artigo científico e um vídeo dizendo também de um trabalho novo, recente, que avaliou a polarização de macrófagos M2 na endometriose, piorando o quadro de endometriose com a suplementação de creatina. Nossa. Então, falar dos benefícios não tem problema, mas eu tenho que salientar que não é para todos. É um suplemento seguro, é nível A de evidência, mas cautela, recomendações, procure uma nutricionista, né? Procure um farmacêutico, né? Discuta a dose e o porquê. Eu sempre gosto de brincar, eu falo assim, ó, você tem que responder umas perguntas básicas. Ah, eu quero usar isso. Por quê? Qual é o motivo? Você tem que ter algum motivo. Sim. Quanto usar? E por quanto tempo usar? Senão não faz sentido nenhum você usar um negócio só por usar. Sim. Só porque todo mundo está usando. Exato. E diz que é bom. Exatamente. Isso mesmo. E a gente tem igual a gente estava falando, a individualidade. Às vezes as pessoas apregoam tanto que aquilo é ótimo, que é bom, e aí uma pessoa toma e fala, mas eu não estou me sentindo bem. Aquilo não sei, eu tô sentindo meus sintomas piorar, e aí você fala, tá, mas se é tão bom... Não, tem que avaliar caso a caso. Sim. A creatina é fantástica para idoso. Reduz a fadiga, aumenta a disposição, a vitalidade do idoso, para prática de atividade física ou para suas funções dentro da casa mesmo. Eu vi que você comentou em um outro podcast que existem 2 tipos, né? Dependendo da tecnologia da creatina, que tem uma que é em 24 horas e outra que é em 7 dias, né? Isso. A creatina monoidratada, o paciente... Eu não estou falando de saturação, tá? Esquece saturação. Eu não estou falando de saturação. Eu estou falando de resposta de disposição, energia. Tá. Eu tomei creatina e senti que eu tenho mais disposição. Na creatina monoidratada, isso demora de 4 a 7 dias. Nós temos uma creatina hoje, que é uma evolução da creatina monoidratada, chamada Clonapur, que é uma creatina fosfato trimolecular complexada, para ser estabilizada e melhorar o quê? A sua absorção e a sua biodisponibilidade. Inclusive, ela atravessa melhor a barreira hematoencefálica. Clonapur. Essa creatina tem estudo comparado à creatina monoidratada, que a disposição, a vitalidade é em 1 dia de suplementação. Em 24 horas do uso, o paciente consegue... Eu tomei hoje, eu consigo perceber amanhã que eu tenho melhor disposição. Muito rápido. Muito, muito. E por quê? Porque ela está no meio do caminho. É bioquímica. Uhum. Eu tenho creatina monoidratada. Ela precisa ser transformada em creatina fosfato para aumentar a produção de ATP. Quando eu tomo Clonapur, eu estou tomando quem? A creatina fosfato. Eu já tô... Exato. Eu já tô tomando ela ali, ó, na forma de fosfato. Então ela vai produzir energia. É só isso. Não é... Eu brinco com todo mundo. Não é milagre, não é nada de outro mundo, cara. É só a bioquímica mesmo. É só... a gente só precisa entender essas novas tecnologias. Sim. Porque às vezes a gente precisa tomar 2, 3 suplementos de uma vez para fazer resultado que um só consegue. Aqui, monoidratada, você tá falando de 3 gramas. Aqui você está falando de 1,8. Ou seja, bem menor a dose. É o que você falou, é tecnologia. E a tecnologia está para isso. A tecnologia está para melhorar a dose, melhorar efeito clínico. É por isso que existe tecnologia. Porque senão também não justificaria, você concorda? Sim. Eu tenho que ter algum benefício, né? Qual é o benefício biológico de eu colocar uma tecnologia no suplemento? Diminuir dose, melhorar o efeito clínico. É isso. Professor, e quando a gente fala sobre microbiota do idoso, existe diferença entre as fases da vida dessa microbiota? Como que funciona? Existe. A microbiota é um conjunto de micro-organismos que vivem em todo o nosso trato gastrointestinal
E essa microbiota ela é composta por bactérias, fungos, vírus e protozoários. E essa microbiota ela não é igual. Então, a minha microbiota da boca não é igual à microbiota do estômago, que não é igual do intestino, que não é igual do reto e do ânus. Ela é modificada em cada região de acordo com o oxigênio, com o pH, com a quantidade de água e com a forma com que o alimento chegue até aquela região. Isso determina essa composição. Então, a microbiota, e aí esse termo biota, né, vem dessa complexidade de micro-organismos e de diversidade. Quando a gente nasce, a nossa microbiota, ou microbioma como um todo, agora falando de todo o nosso corpo, ele está em formação. Então, eu vou interagir com a minha mãe, ela vai me dar leite, né, materno, eu vou colocar minha boquinha perto da pele dela, o meu narizinho aqui, né, na mama. Isso vai passando micro-organismos da mãe para o filho. Isso já começa no parto. Se for parto normal, se for o parto vaginal, eu tenho já a transmissão de micro-organismos da mãe para a criança. E isso é muito importante, principalmente para evitar algumas alergias e algumas doenças. E essa alimentação, ela vai ajudando a criar uma diversidade dessa microbiota, interagindo com irmãos, com avós, com amigos, com o cachorro, com a árvore, com a natureza. A gente vai criando uma diversidade de micro-organismos. E isso vai sendo modificado em cada fase de vida. Então, a microbiota de um centenário não é igual de um idoso, que não é igual de um adulto jovem, que não é igual de um jovem, um adolescente e uma criança. Então, a cada fase de vida, a sua microbiota é equivalente àquela fase e ao seu estilo de vida, ao que você está fazendo naquele momento. Hoje a gente sabe que nós temos uma mudança de diversidade na microbiota do idoso. Assim como a gente tem uma mudança também das microvilosidades intestinais. O idoso, ele tem uma redução das microvilosidades, o que diminui a área absorvitiva do idoso. Então, o idoso tem resistência absorvitiva de nutrientes. Então, ele pode comer a mesma coisa do que um jovem e não absorver bem menos. Exatamente isso. E ninguém leva em consideração. Você sabia que o idoso não deveria fazer 3 refeições por dia? Não. Porque 3 refeições por dia ele estaria comendo igual o jovem, não estaria? Sim. E estaria absorvendo menos. Sim. Então, o idoso deveria pegar aquelas 3 refeições e fragmentar em 6. Ele deveria comer menos porções, mais vezes. Para ter o quê? Uma melhor absorção. E isso ajudaria, inclusive, na questão da microbiota do idoso. E conforme o envelhecimento, né, professora, vai perdendo também algumas enzimas digestivas, né? Sim, sim. A gente brinca, né? A gente brinca não, né? A ciência mostra que nós começamos a envelhecer pelo trato gastrointestinal. As mudanças do trato gastrointestinal, da microbiota, de microvilosidades, da secreção de ácidos, da secreção de enzimas digestivas, elas começam primeiro do que outros sinais de envelhecimento pelo meu corpo. Então, a gente inicia as modificações do envelhecimento no trato gastrointestinal. Então, é interessante a gente pensar também, porque o idoso, carne, ela já tem uma digestibilidade mais lenta, Sim. A carne vermelha. Cara, será que carne vermelha é a melhor fonte de proteína para o idoso? Não, não é, porque se ela tem a digestibilidade mais lenta e o idoso produz e libera menos enzimas, ele vai demorar muito mais a digerir aquela carne e vai se sentir empachado. Ele tem menos ácido clorídrico também, né? Ele tem menos ácido clorídrico, menos motilidade gástrica. Aquele alimento vai ficar parado aqui e ele vai reclamar. Ele vai ficar, eu estou sentindo o alimento parado. Por quê? Por causa dessas modificações. Então, nós deveríamos buscar fontes proteicas alternativas para o idoso que tenham maior digestibilidade. Isso faria com que ele aproveitasse melhor. Ou peptídeos, proteínas hidrolisadas, aminoácidos. Por isso que o whey hidrolisado para o idoso é interessante. Muito, muito interessante. Muito interessante.
porque ele já está parcialmente quebrado. Então, ajuda a ele na questão da digestibilidade e a questão absortiva. Muito bom, muito bom. Eu queria também tirar uma dúvida que eu acho que poucas pessoas conhecem. E em uma das suas aulas eu vi você falando muito bem, que é sobre a berberina. Quais são os benefícios desse... Ele é o quê? Um fitoterápico, né? Ele é um alcaloide, é um fitocomposto, é um composto bioativo. Ele está presente em algumas plantas. Na Berberis vulgaris, na Felodendro amurensis, Felodendro quinensis. Hoje a gente tem ela isolada, a berberina. A berberina ela ficou famosa porque ela tem um estudo um estudo clínico comparativo à metformina. E no final desse estudo, se concluiu que eles tiveram a mesma efetividade. Que ela teve a mesma resposta clínica no controle de glicemia que a metformina teve. Sim. Hoje é mais do que isso. Então, todo mundo começou a usar a berberina por uma questão do controle glicêmico. Resistência à insulina, né? Controle de glicemia, que é diabetes do tipo 2. Né? Mas hoje a gente sabe que ela auxilia no processo de emagrecimento, ela melhora a composição da microbiota intestinal, ela melhora o perfil lipêmico do paciente, inclusive auxiliando no tratamento da dislipidemia familiar. Traz benefícios também na modulação de neurotransmissores, porque ela é uma inibidora de MAO, que é a monoaminoxidase. Então, ela aumenta os níveis de serotonina e dopamina, então ela consegue melhorar a questão de humor. Né? Eu gosto muito da berberina. Nossa, ela tem inúmeros benefícios. E assim, pensando assim, professor, em uma pessoa onde não foi diagnosticada, por exemplo, a diabetes tipo 2 nela ainda, só que a gente vê uma certa alteração lá na hemoglobina glicada, né, na insulina em jejum. Você está vendo que não está instalada a doença, mas ela tem um histórico familiar, uma predisposição genética. E aí seria interessante entrar com a berberina, né? Muito, muito. Hoje, os endocrinologistas que estão mais atualizados, eles usam um termo chamado de desglicemia. Esse quadro que você relatou, a gente fala que o paciente é desglicêmico. Então, o paciente ele tem uma glicemia acima de 99, está lá em 100, 101, 102... 100, 101 e 102, o paciente não é chamado de diabético. Sim. Porque precisa estar acima de 200. Né? Então, esse paciente é desglicêmico. Hemoglobina glicada, 5,7, 5,8. Sabe? Uma hemoglobina glicada de 6. É o que você está me relatando. Ele não é diabético. Inclusive, também alguns médicos gostam de usar um termo chamado assim, você está pré-diabético. Você não está diabético. Você não recebeu o diagnóstico. Mas o que o médico está querendo dizer para você é assim, se você não mudar o seu estilo de vida, você vai se tornar diabético. Em pouco tempo. Exato. É o paciente da berberina. Tranquilamente é o perfil do paciente da berberina. É ótimo, porque você consegue prevenir antes da doença se instalar. Sim. E falando um pouco, professor, agora sobre os análogos de GLP-1, né? Eu sei que você domina bastante aí essa área. Eu vou comentar com você o que anda acontecendo lá perto da cidade da onde minha mãe mora, que eu até comentei com meu esposo. Que o que eu vejo é que as pessoas estão tomando sem nenhum tipo de orientação. Perfeito. E o que acontece? Eu vi um relato assim, Nath, eu estava no Uber, e aí o Uber pegou um papel e colocou lá, vendo Monjaro. Vendo Monjaro. E aí a dúvida é, qual é o tipo de procedência dessa medicação, onde estão vendendo sem nenhum tipo de prescrição? E aí, essa semana me disseram assim, eu estou usando Monjaro porque a composição é pública, e aí as pessoas pegam a composição da medicação, fazem e saem vendendo. É isso mesmo que está acontecendo? Não. O que está acontecendo no Brasil é o Brasil, né? Eu gosto do medicamento. Os análogos de GLP-1 são muito interessantes. Eu não sou contra o tratamento, porque a obesidade é uma doença e tem CID E66. Como toda doença, tem que ter remédio, tem que ter tratamento. Então, eles são tratamentos para obesidade, análogos de GLP-1.
O que eu sou contra? Eu sou contra medicamento que vem do Paraguai, medicamento que a gente não sabe onde é produzido, o paciente compra e não sabe o que está usando. Não tem como eu apoiar isso. Não tem como eu apoiar isso. O que eu sou contra é isso. Exatamente o que está acontecendo no Brasil frente ao uso disso que ninguém sabe o que é. Ah, mas eu tenho certeza que é. Não, você não tem certeza. O negócio veio do Paraguai e você não tem como ter certeza que você está usando aquilo. Uhum. Você não tem. Não existe isso daí. Isso é conversa fiada. Não tem uma procedência de qualidade. Você não tem procedência. Eu não sei como que tá os preços, o que posso falar para você o que é mais louco? Que assim, né, que o pessoal vai entender. Existe um medicamento chamado retatrutida. Certo? Certo. Se você quiser comprar ele hoje, você compra. Sabe o que é mais louco? Ele não acabou o estudo de fase 3. A Lilly, que é detentora da patente, a Lilly, que está fazendo o medicamento, não vende o medicamento em nenhum lugar do mundo. E as pessoas conseguem encontrar a retatrutida no Paraguai e se convencer que é um medicamento. Gente, que loucura! É loucura! Que loucura! É isso que eu sou contra. Eu nunca vou apoiar isso. Eu nunca vou apoiar isso. Eu apoio o medicamento. Os medicamentos são evoluções. O que nós estamos vivendo hoje dentro do tratamento da obesidade é uma evolução. Eu não acho que o medicamento tirou o paciente do médico. Eu não acho que o medicamento tirou o paciente da nutricionista, ou do pessoal da estética, ou da dermatologia. Não acho. Não acredito nisso. Por quê? Porque o medicamento, ele determina que o paciente seja acompanhado por nutricionista. Que ele seja acompanhado por dermatologista. Porque hoje você tem o Ozempic Face, que é uma flacidez pelo uso dos medicamentos. Né? Só de você olhar no rosto da pessoa, você sabe que ela está usando canetinha emagrecedora. Queda capilar. Então, assim, o paciente não foi tirado de ninguém. O paciente precisa emagrecer, precisa diminuir o seu risco cardiometabólico, perfeito? Mas ele precisa aprender a comer, ele precisa aprender a se exercitar, porque em algum momento da vida dele, ele vai parar com o medicamento. E se ele não aprendeu a tomar as decisões pela vida dele, o que vai acontecer? Ele vai parar com o medicamento e vai ter reganho de peso. Que é o famoso efeito rebote que o pessoal fala. E eu até queria perguntar para você, professor, porque assim, a gente sabe que na obesidade existe uma resistência à leptina, né? E quando você toma essa medicação e você emagrece, essa resistência, ela some? Porque tem pessoas também que falam, ó, parei de tomar a medicação e tô sentindo uma fome descomunal. E nada do que eu como resolve. O medicamento, ele vai reduzir a insulina, ele vai reduzir a leptina, você vai ter uma redução de gordura corporal, isso vai reduzir, e ele vai atuar em vias que controlam a fome. Ponto. O seu paciente, ele vai ter um controle de fome pelo medicamento. Não porque ele teve uma... Entendeu? Não porque ele mudou a mente, não porque ele controlou a ansiedade. Entendeu? Uhum. Quando você tira o medicamento, a ansiedade dele tá lá. A compulsão alimentar dele tá lá de novo. Entendeu? Então você só mascarou, né? Não é que... Você meio que dá uma mascarada, porque assim, a obesidade, ela tem vários fatores. São 26 fatores. Então pode ser psíquico, pode ser, enfim, hábitos mesmo alimentares desde a infância, pode ser vários. E aí, se você simplesmente dá um remédio e a pessoa não sente fome, quando você para o remédio, a pessoa vai voltar. Vai voltar. E aí ela não aprendeu a comer, ela não está se exercitando, aí ela perdeu massa muscular. Aí se ela perdeu massa muscular e ganhar o peso, como que fica para ela emagrecer de novo se ela não tem massa muscular como ela tinha antes? Entendeu? É o que eu comento. Quando você para a medicação, não é que você voltou ao estado anterior. Ah, eu estava com 85 quilos, aí eu parei a medicação e reganhei aos 85. Tá, mas você voltou aos 85... Sem massa muscular. Sem massa muscular. Exatamente. Mais doente. E aí vai ser mais difícil. Mais difícil. Exatamente. Por quê? Porque ele não aproveitou aquele momento. Por quê? O paciente ele pode usar o medicamento acompanhado por médico, com acompanhamento de nutricionista e de psicólogo, que eu acredito muito. Por quê? Ele precisa mudar aquilo que tornou ele obeso. O medicamento não muda.
E quando ele para com o medicamento, aquilo volta. Entendeu? Então ele tem que aproveitar o momento do medicamento e tratar a cabeça, né? A parte psicológica que levou da obesidade. Ele precisa ser acompanhado por uma nutricionista para não ter sarcopenia, porque ele precisa comer. E aí ele precisa aprender a comer, porque quando ele parar com o medicamento, ele tem que, se ele não aprendeu a comer, ele vai voltar a ser obeso. Entendeu? Só tirou a vontade dele momentaneamente, mas não, não vai resolver. Exatamente. E aí o mesmo vale, o professor, para os esteroides que são aplicados na própria academia, né? Que a gente está falando aqui da qualidade das medicações que o médico, né, prescreve, e aí a pessoa usa indiscriminadamente. Então, assim, pegou lá o cara do Uber vendendo Monjaro, usou. Ah, vou na academia, estão vendendo esteroide, vai lá e aplica no banheiro, que eu já vi vários... É o mesmo crime, tanto o Monjaro quanto dos esteroides é o mesmo crime. E isso é crime. Quando a polícia faz operações e aí passa na televisão, todo mundo vê que as pessoas vão presas, porque isso é um crime. Isso se chama... Se for um profissional da área de saúde, esse profissional ele vai responder por algo chamado de crime hediondo à saúde pública. E para nós que somos da área de saúde, é um crime inafiançável. Essa é a diferença. Porque tem conhecimento. Isso. Exato. A diferença é essa. Por termos conhecimento, o nosso crime... ele é mais, vamos falar assim, né? Ele é mais severo, né? Quando é um leigo, quando é uma pessoa que não é da área da saúde, ele não responde por esse crime. Ele responde contra o crime à saúde pública. Mas o dele é fiançável. Então, ele paga e responde em liberdade. Se fosse nós dois, a gente não teria nem fiança para pagar. Entendeu? Mas é crime. Essas duas situações são criminosas. Porque ninguém pode garantir aquilo que está sendo usado ali. Uhum. Nem a qualidade, a procedência e os efeitos que vai acontecer naquela pessoa. Exatamente. É isso mesmo. E eu vejo que as pessoas, eu vejo muito nas academias esses coaches, né? A gente fala dos coaches aí, que ele se auto-intitula professor de educação física, nutricionista e médico ao mesmo tempo. Sim. E aí ele mesmo passa esteroide, ele mesmo passa dieta, ele mesmo passa exercício e fala, não, pode deixar que eu vou resolver sua vida. É muito complicado. É bem complicado. E agora nós vamos começar no nosso quadro Transformando Vidas, aonde o professor Luiz vai trazer o relato de um caso que realmente transformou a vida de uma das pessoas que ele entrou com uma intervenção, professor, seria isso? Seria. Bom, eu tenho um caso muito, muito legal, eu gosto muito, que é uma família que a gente trabalha junto há bastante tempo. É uma senhora, Leonice, tem 81 anos. Essa senhora, eu posso estar aqui, né, há 3, 4 anos, esta senhora sofreu uma queda. Como eu disse para você, a queda é o acidente doméstico mais relacionado à mortalidade de idosos. Ela teve uma queda e teve uma fratura de fêmur e foi para o hospital. Aí fizeram lá avaliação, densidade óssea e... vamos operar, não vamos operar, pode ser que não calcifique por causa da condição óssea da paciente. A desnutrição, a sarcopenia não apoiava. Anêmica. Então, desnutrição, desidratação, anemia são algo muito comuns no paciente que não tem um bom acompanhamento. Essa paciente, ela fez a cirurgia. Quando ela fez a cirurgia, e eu acompanhando a família, Tá. A família falou assim, Luiz, a gente está muito preocupado com a minha mãe, porque a gente sabe o desfecho dessa história dentro de hospital. O que a gente poderia fazer? Eu falei assim, olha, eu tenho algumas ideias, mas vai depender do médico. Ela falou assim, não, o médico que está cuidando dela é o nosso médico de família, é um cara super aberto. Eu falei assim, então pede para ele fazer uma nandrolona nela. Pede para fazer uma nandrolona. E aí... O que seria nandrolona, professor? A Deca. É um medicamento dentro de hospital, Sim. né? Aí,
conversamos com o médico falou assim, vou fazer. Eu acredito. E ele era ortopedista, né? E o ortopedista, ele sabe muito dos efeitos da nandrolona nas questões ósseas, principalmente em idosos. E ele fez a nandrolona na paciente. A paciente recuperou, saiu, teve alta do hospital. Eu continuei acompanhando ela com o whey protein, demos proteína, demos creatina para ela, entramos com toda uma questão da dieta fragmentada que eu falei para você, para conseguir comer. A anemia dela não melhorava, não estava melhorando ainda, o médico já tinha passado algumas injeções. E aí a família, novamente, falou assim, precisamos fazer uma nandrolona a cada 15 dias. O médico aceitou. Dona Leonice está super bem. Olha. Dona Leonice tratou a anemia dela, melhoramos a resposta imunológica dela. E por que eu estou te contando essa história toda? Porque nessa história a gente conseguiu criar uma equipe. Eu, o médico, a gente conseguiu conversar e trocar ideias. O médico foi muito receptivo. Então nós trocamos ideia do que eu pensava, do esteroide anabolizante. Ele já conhecia um pouquinho, então foi fácil dele falar, cara, é essa paciente. E o restante, normal, em prescrição. Essa história é legal para Dona Leonice. Mas, no mesmo dia que a Dona Leonice teve a fratura, outros 4 idosos deram entrada no hospital pela mesma fratura. Nossa. Então, neste dia do hospital, se tinham 5 idosos com fratura de fêmur. A única que sobreviveu foi a Dona Leonice. Nossa. Porque a gente resolveu discutir o caso dela de maneira multidisciplinar. E entrou com o seu conhecimento, né, professor? Porque... Não só com o meu conhecimento, né? Quando a gente discute em equipe multidisciplinar, é o conhecimento de todos, né? Então a gente está aberto a nos apoiarmos. Porque o foco é a Dona Leonice. Olha, gente, Dona Leonice fez uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia que a gente já sabe que o desfecho num paciente que é desnutrido, desidratado e com 81 anos, o desfecho é péssimo. Nós não vamos fazer nada e ela vai evoluir para algo que ninguém quer. O que dá para fazer? Cara, dá para a gente fazer suplemento. Ela não precisa de sonda, ela consegue deglutir. Cara, então vamos comprar suplementos prontos? Vamos comprar no trem para os dias que ela está aqui? Vamos complementar a dieta do hospital? Cara, desnutrição hospitalar é discutida desde 1950. E a gente nunca conseguiu resolver. A nutrição clínica, ela só... o fundamento da nutrição clínica começou dentro de hospital para resolver algo chamado de desnutrição hospitalar. Porque entendia-se que se eu conseguir melhorar o paciente, ele não perder peso, e eu melhorar a condição metabólica dele, ele cura mais rápido, ele sai daqui de alta. Até hoje a gente não conseguiu resolver isso. Porque qualquer um que é internado e fica 5, 6 dias no hospital, sai com menos peso que entrou. Verdade. Então a gente nunca conseguiu resolver desnutrição hospitalar. Falei assim, cara, ela precisa de nutriente, ela precisa de proteína, ela teve fratura. Como que eu vou fazer osso? Como que eu vou recuperar tecido de cicatriz, né? Regeneração por uma cirurgia, sem proteína, sem caloria, sem carboidrato? Não tem como, eu preciso dar. E aí a gente fez essa suplementação em leito para ela e discutimos farmacologicamente. Tem alguma coisa para fazer? Tem, cara. Na condição dela, é nandrolona. A DECA, ela vai auxiliar no tratamento da anemia e vai auxiliar na recuperação tecidual e óssea. Então, não é o conhecimento meu. O médico já estava preparado para isso, porque ele também já vinha estudando. E ortopedista estuda muito DECA, né? Então, casou. Eu falo que casou. Tipo, tinha 2 pessoas aptas a trocar ideia. Entendeu? E acho que é isso. E o legal é que vocês conseguiram achar uma forma de ajudá-la
lá no hospital. Porque Sim. muitas vezes, a hora que a pessoa chega no hospital, professor, já não tem muito o que fazer. Eu trabalhei muito tempo em hospital. E tive vários pacientes, de acompanhar vários pacientes. Normalmente, eu recomendo para a família assim, ó, vai para o hospital, resolve o que tem que resolver dentro do hospital e saindo você me liga. Porque eu sei que muitas coisas que a gente quer fazer não vai ser aceita dentro do ambiente hospitalar. Eu sei, eu trabalhei dentro de hospital. É muito bom quando a gente encontra amigos, ex-alunos, né, que são médicos. E aí você tem, por exemplo, tem um casal que eu estou acompanhando, fazendo todo acompanhamento gestacional, né? Eles estão no 4º mês. E aí eu passei toda a suplementação, né? E aí eles foram no ginecologista, Dr. Fábio. Dr. Fábio trabalhou comigo em plantão de hospital. Aí ela chegou para fazer os exames, o pré-natal com o Dr. Fábio, pegou e falou assim, Dr. Fábio, o senhor conhece o Luiz Moreira? O professor Luiz? Oh, o Luizinho, claro que eu conheço. Ó, ele me passou essa suplementação. Ele falou assim, tá tudo certo, continua, pode seguir porque eu confio. É muito bom encontrar pessoas que conhecem sua índole, né? Não é a realidade sempre. Eu também tenho barreiras, como o pessoal aí fora também tem. A gente, às vezes, nos deparamos com as pessoas que têm resistência. Não quer nem conversar para entender, né? O lado, a questão clínica, qual a visão que eu tenho clinicamente. Quando isso acontece, é sensacional, porque quem ganha é o paciente. Não sou eu que ganho, nem ele que ganha. Na verdade, quem está ganhando é o paciente. Porque de mais cabeças pensando, o melhor tratamento é feito. Junto o conhecimento de Sim. todos e acha... Exato. E eu tenho certeza que esse médico, nesse relato, ele com certeza começou a pensar e adotar em outros pacientes dele lá. Sem dúvida, e exatamente isso que aconteceu. Hoje, na cidade, que é uma cidade pequena, a família é uma família muito conhecida. E a dona Leonice, ela gosta de falar comigo, né? Então, às vezes, a gente liga, a gente conversa, e a família fala assim, Luiz, o ortopedista aqui, cara, fratura de fêmur, se deixar, ele tá fazendo nandrolona antes de entrar pro centro cirúrgico. Que legal. Mas é muito bom. É legal você saber que, de alguma forma, você conseguiu ajudar a vida das pessoas, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Esse é o que faz ter sentido, entendeu? As coisas fazerem sentido. Ah, com certeza. A gente que é profissional da saúde, a gente estuda tanto para poder ter esse tipo de resultado, Sim. né, professor? Para ver aquilo que a gente estuda, a teoria se tornar prática e dar resultado na vida do paciente. Exatamente isso. Exatamente. Professor, quero te agradecer. A gente chegou ao fim do podcast. Muito obrigada por tanto conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Obrigado. E para você que está nos assistindo e é estudante de nutrição, é nutricionista, quer melhorar o seu conhecimento, o professor, ele dá aula em pós-graduação, né, professor, na plataforma High Nutrition. No High Nutrition. Né? E tem também todo ano, próximo ali do mês de julho, sempre o congresso do High Nutrition para você se inscrever e poder participar e melhorar os seus conhecimentos. Muito obrigado. Foi uma honra imensa estar aqui, estar aqui dividindo, somando com você e com o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, meu amigo.